Juízes capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a Cá e a toda a geração da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós? Que 70 homens dos filhos de Jerubbaal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os filhos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque os homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Amém, irmãos? Meus queridos, essa história aqui, ela começa com o que nós terminamos de falar semana passada. Ela começa com o final da história de Gideão. Eu comentei com os irmãos aqui, que o final da história de Gideão não foi muito bonito. Por quê, irmãos? O que foi que Gideão fez? A Bíblia diz que Gideão, no final da sua história, ele parecia que tudo ia acabar bem. Tudo ia acabar bem, porque ele foi lá e negou ser rei. A Bíblia diz que queriam levantar Gideão como rei, e ele disse: não, Deus não me chamou para ser rei, Deus me chamou para ser juiz, Deus me chamou para vencer os midianitas, e isso eu fiz, isso eu cumpri. Parecia que a história de Gideão ia acabar bem, mas a história de Gideão não acabou bonita, porque a Bíblia diz que Gideão colocou em seu coração desejo pelas coisas desse mundo. Como assim? Lembre-se da história que Gideão conclamou os povos a darem ali dos despojos, cada um oferecer algo dos despojos da guerra para ele, e depois Gideão fez um éfode, e a Bíblia diz que ele colocou lá na sua cidade, em Ofra, e a Bíblia diz lá no versículo 27 do capítulo 8, e todo o povo de Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Preste atenção, irmãos, que se o nome de Deus foi glorificado por causa da vitória de Gideão sobre os midianitas, agora o povo deu as costas para Deus. Por quê? Por causa do mesmo Gideão. No lugar dele continuar a história de forma a Deus ser glorificado, ele agora colocou um éfode lá de coisas valiosas, não é? Uma espécie de avental que os sacerdotes usavam, de coisas valiosas, colocou na sua cidade, e a Bíblia diz que por causa disso, os seus irmãos, o seu povo se prostituiu. Todo Israel se prostituiu. E a Bíblia diz que isso foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Por quê, irmãos? Olha só, entendam a história. Porque o povo olhava para Gideão, e como é que lembrava de Gideão? Gideão, em determinado momento da história, passou a se chamar Jerubbaal. Por quê? Porque ele destruiu os altares de Baal. Ou seja, era conhecido, e quando as pessoas lembravam de Gideão, glorificavam a Deus. Agora, quando elas olham para Gideão, lembram de Gideão, o que é que elas vão lembrar? Gideão mandou fazer um éfode de pedras preciosas e colocou na sua cidade. Ele poderia ter escrito lá na parede: só Jesus salva, Jesus vem breve. Ele poderia ter colocado um negócio desse,
mas ele não fez isso. Ele chamou a atenção do povo para o mundo. Ou seja, Gideão chamou a atenção do povo para o próprio esquecimento. Eu estou dizendo isso porque no capítulo 9, o povo vai esquecer do que Gideão fez para com eles. Aliás, eu vou até ali, eles vão esquecer do que Deus fez por meio de Gideão para com eles. Livrou os midianitas, que a Bíblia diz que era como praga de gafanhotos que descia sobre eles. Agora, se você olhar o versículo de número 30, você vai ver que Gideão foi um grande guerreiro, mas não foi um grande chefe de família. Gideão não cuidou da sua família. E é interessante porque quando as pessoas leem a Bíblia até aqui, Francisco, elas começam a criar argumento para heresia. Vocês acreditam que eu conheci um presbítero da igreja na minha infância, e era um homem que eu admirava, porque ele era um homem valente, era um valentão. Se ele chegasse na igreja e ele percebesse que o púlpito da igreja estava balançando, aí ele dizia assim: não, vamos levantar uma campanha para comprar um púlpito novo para a nossa igreja, porque a casa de Deus não pode ter púlpito velho. E metia a cara e comprava um púlpito do outro culto. Tem que evangelizar. Ele pegava os folhetos, criava corinho, Deus dava a ele um ensino, assim, umas marchinhas, e ele ia lá evangelizar, e no outro dia voltava com o relatório. Ele fala: então, mas um dia não vigiou, preste bem atenção como é a história, e caiu em adultério. E um dia eu encontrei com ele na rua, e ele disse assim: Mário Sérgio, eu quero lhe dizer um negócio. Isso o quê? Ele disse: eu quero lhe dizer, homem, que eu descobri que o adultério é bíblico. E adivinha quem ele citou para me mostrar que o adultério era bíblico? Ele disse: o adultério, o politeísmo é bíblico. Por exemplo, a Gideão, a Bíblia diz assim, e foi-se, versículo 29, Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Ele diz: e teve Gideão 70 filhos que procederam deles, porque tinha muitas mulheres. Aí ele disse: olha, Gideão acabou muito bem, acabou no harém, cheio de mulher. E para completar, ainda tinha uma concubina que estava em Siquém, no versículo 31, e lhe deu também um filho e pôs o nome de Abimeleque. Além das muitas mulheres que ele tinha, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: é bonita aí, se Gideão teve, por que nós não podemos ter? Mas espera aí, irmãos, aí é onde está a importância de você ler a Bíblia. Lembra que eu falei há pouco tempo? O homem que não lê a Bíblia inventa esse tipo de heresia. Eu já falei para vocês quando eu era líder de mocidade. A mocidade é terrível. Eles gostam de rir das pessoas, os mais jovens. Mas que riam mesmo, eu nem ligo, ria de mim. Imite meu sotaque, faz tempo que eu não vejo ninguém imitar meu sotaque. Manassés. Faz tempo que eu não escuto ninguém imitar meu sotaque, mas pode imitar, não ligo não. Pensa uma coisa que eu não ligo, pensa uma coisa que eu tenho segurança, tenho os pés firmados no chão, e imita, eu já disse, me imitar, se conseguir caminhar metade do que eu caminhei na minha vida, vai ser coisa boa, não vai cair em desgraça não, pode me imitar. Agora, eu lembro do irmão que me ajudava na mocidade, que ele tinha uma Paraty, não sei se você lembra dessa história que eu contei, que a Paraty do irmão, se você entrava lá para dirigir, irmão Veiga, tinha um buraco assim embaixo que você via o asfalto, sabe? Você tinha que ficar com o pé bem no pedal mesmo, não podia botar o pé assim na frente do banco porque caía o pé, afundava e era capaz de cometer um acidente ali. Os meninos diziam que era o carro dos Flintstones, né? Tinha que botar o pé no chão ali para dar a partida. Agora era o irmão mais caridoso que tinha na igreja. Ele me ajudava a trazer os jovens para a igreja. Dava voltas e voltas para trazer jovens que não tinham como vir para a igreja. Agora, um dia os meninos pegaram e colaram uma placa no carro dele. Pastor, descobriu que o carro do nosso irmão é uma maldição mesmo. Por isso que é tão velho, faz tanto barulho, furado. E o carro trazia eles para a igreja. Eu disse: mas por que é uma maldição? Porque está escrito na Bíblia: não tomeis para ti. E eles colocaram a referência ainda com a placa lá na casa: não tomeis para ti. E o pobrezinho do irmão no final foi levar eles em casa ainda, para ti, que é uma Paraty velha. Um dia parou de andar de vez porque pegou fogo, eles apagaram o fogo com areia. Abriram o capuz e jogaram areia dentro do carro. Mas acreditem, um monte de gente começou a falar isso daí: meu Deus, tu vai comprar uma Paraty. Tu viu o que aconteceu com o carro do irmão? Pegou fogo.
porque era uma para ti. Está escrito lá, meu Deus, mas não tomeis para ti. Meu Deus do céu, até que um dia eu peguei o microfone e disse, irmão, está lá, não tomeis para ti imagem de escultura. Leia o versículo, vocês não tomaram cuidado nem de ler o versículo, homem. Os próprios jovens que inventaram a brincadeira riam do povo da igreja, que tomaram isso como regra de fé. Você observa, se alguém for inventar de ter muitas mulheres, porque Gideão teve muitas mulheres, leia a história de Abimeleque. Sabe o que aconteceu depois? A desgraça veio sobre a vida de Gideão. Primeiro, porque ele tirou Deus do foco. Segundo, ele não valorizou a família. Gideão não valorizou a família. A Bíblia vai dizer agora que Abimeleque, filho de Gideão com a concubina. Sabe como é que funcionava essa história com a concubina? Era assim, a concubina era uma mulher secular. Digamos, era uma mulher de segundo nível. Vamos dizer assim, de segunda categoria. Com todo respeito às mulheres, mas era assim que a concubina funcionava. Geralmente a concubina ela não ia para casa, para a terra do marido dela. Ela ficava no meio do seu clã, e o marido vinha visitá-la de vez em quando e voltava para a sua cidade. Você observa aqui, por que a Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos, que procederam dele porque ele tinha muitas mulheres, e o versículo seguinte diz assim, e a sua concubina que estava em Siquém, ou seja, dentre essas muitas mulheres, havia uma concubina em Siquém, que lhe deu um filho por nome de Abimeleque. Você vai observar que é esse filho agora que vai levar a desgraça de vez lá para a casa de Gideão. É esse filho agora que vai atrapalhar a história de Gideão de uma vez por toda. Se ele já não tinha legado porque ele tirou Deus do foco, agora, irmãos, ele levou desgraça para dentro da casa. Cuidado, irmãos. Eu não costumo dar murro em ponta de faca, porque dói. Eu não costumo fazer isso. Sabe por que eu fiz esse discurso todinho que os irmãos têm que ler a Bíblia? Porque preste bem atenção, irmão. Se quem não cuida da família, o princípio da semeadura e da colheita é bíblico. Eu ouvi alguém dizer esses dias, irmã, essa história de dizer que a gente colhe o que planta, claro que é assim. Como é se você pega um monte de caroço de milho e planta milho? Como que você vai colher café dali? Você vai colher milho mesmo. Preste atenção, irmão, se você não valoriza a sua família, como é que você, irmãos amados, quer ter uma pessoa, meu Deus, meu filho está numa prova, está numa luta, está crescendo, ninguém dá jeito nele, mas foi criado nos bancos da igreja. Foi criado nos bancos da igreja como? Será que ele foi criado nos bancos da igreja assim? Ele como adolescente, aí o líder dos adolescentes dizia, sábado vai ter ensaio. Aí alguém dizia, não vou levar sábado para o ensaio não, que é uma contramão muito grande para mim. Criando rebeldia no coração do filho. Uma das coisas que eu tenho no meu coração, assim, que aperta meu coração, quando eu era pastor lá da Colombo, aqui já em Joinville. Um dia uma mãe desceu o morro e falou para mim e para a Thaisa, meu filho não vem mais para a igreja. Eu disse, por que ele não vem? Desceu o marido dela lá e endossou, ele não vem mais para a igreja. Nós somos crentes, mas não gostamos do jeito que o líder cuida do nosso filho. A líder você conhece. Mora de frente à igreja. Sabe como ela é radical. Não é? Falam mal dela, mas fazia as coisas bem feitas na igreja. Mas o que ela está fazendo? Aí ele dizia assim, não, ela obriga o nosso filho a ficar 20 minutos de joelho, orando. Eu disse, o que mais? Depois obriga o nosso filho a cantar 2, 3 hinos na igreja. Isso é um absurdo. Aí eu disse, minha irmã, e você quer que ela ensine o quê? Você quer que ela ensine o seu filho a dançar lambada na igreja? Nunca vai ensinar, pelo menos enquanto eu estiver aqui, não. Ela não vai ensinar seu filho a dançar lambada. Sabe o que ela vai ensinar? As crianças, os adolescentes, os mais jovens são trazidos à igreja para ensinar, irmão, para serem ensinados a ser fiéis a Deus. Para serem ensinados a orar mesmo, a buscar a Deus em oração, a louvar o nome do Senhor. É interessante, mas pastor, meu filho não quer ficar. Traga a primeira vez. O meu deu trabalho, está ali quietinho hoje, ó, no cantinho dele, mas já teve a época dele dar trabalho. Já teve a época dele correr embaixo do banco da igreja e juntar todos os sapatos que achou, bolsa, tudo, lá atrás.
E no final do culto as irmãs diziam assim: passou um demônio na igreja e roubou nosso sapato. Eu dizia: Thaís, é teu filho, cuida dele. Thaís dizia: não, também é o teu filho, já me deu trabalho. Mas eu ensinei, trouxe para a igreja, a primeira vez deu trabalho, a segunda deu trabalho, a terceira já entendeu, podia ficar quietinho. Vocês viram as crianças aqui no culto infantil, que coisa bonita? Vocês já viram, irmão? Porque no culto infantil é uma diversidade. As professoras ensinam os meninos a fazer gesto, tem aquele momento da brincadeira e tal, mas também tem um lado sério. Porque o povo que vem aqui fica com a boca de boca aberta assim. Porque aí começa a cantar, aí eles veem tudo. Agora orar, todo mundo. Pedro estava aqui domingo, e eu disse assim: vamos orar. E Sara falou no ouvido dele: orar, Pedro. Aí ele fez bem assim, ó. Eu não sabia que ele já sabia. Fechou as mãozinhas e curvou a cabeça. Daqui a pouco eu disse: a bênção. Daí Júlia quis correr ali, Júlia, a bênção. Ela pegou, ó, pequenininha, e fez assim com as mãos. Não é interessante isso, irmãos? Porque tem umas pessoas hoje em dia que dizem assim: não pode chamar a atenção do meu filho, na igreja inclusive. Não pode, se chamar, o barraco fecha aqui. Se chamar a atenção, se prepara que alguém vai apanhar depois do culto. Agora, depois, quando cresce um pouquinho, aí diz assim: mas foi criado no banco da igreja. Como? Sem limite. Irmão, estou falando isso para que isso não aconteça conosco. Gideão foi um pai desse tipo. Gideão foi um pai desse tipo. Gideão tirou Deus da casa dele. Gideão tirou os limites de Deus da casa dele. Pastor, prova na Bíblia? Eu provo. Quer ver uma coisa? Pegue sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia e abra lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa marcado aí em Juízes, mas vai lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Olha aí, 1 Timóteo, acho que vocês estão achando primeiro que eu. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 1. Olha o que diz aí 1 Timóteo. Talvez o apóstolo Paulo foi um grande estudioso da Bíblia Sagrada. Quem sabe ele não olhou para Gideão. Aí ele foi instruir o pastor Timóteo a cuidar da igreja dele. Aí foi que ele disse, ó, 1 Timóteo capítulo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel. Olha que coisa interessante, porque tem um ponto aí, 2 pontos. Esta é uma palavra fiel. Aí diz: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora ele continua a leitura, aí ele diz assim: agora como é que convém esse episcopado? Porque não tem muita gente querendo ser bispo hoje em dia, irmão? Tem ou não tem? Tem muita gente querendo mandar. Agora observa aí o que a Bíblia diz: convém, pois, que esse que almeja o episcopado, sabe interpretar a Bíblia, convém, pois, que o bispo seja, aí olha as características: irrepreensível, marido de quantas mulheres, irmãos? Olha que coisa interessante, marido de uma mulher. Aí a Bíblia diz assim, ó: vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quer dizer que eu tenho obrigação de saber ensinar? Tem, como servo de Deus tem. Apto para saber ensinar. Aí diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de topo e ganância, mas moderado, presta atenção, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Olha que coisa interessante, com toda a modéstia. Aí o versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Já pensou, irmão, que coisa séria? Você observa que se Gideão tivesse recebido essa instrução do apóstolo Paulo, ele não teria cometido o erro que ele cometeu. E nós temos que vigiar para nós não cometermos o mesmo erro.
Não podemos cometer o mesmo erro de Gideão, porque a Bíblia vai dizer assim, agora em Juízes capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Abimeleque, filho de Jerubaal, foi lá na casa da mãe dele, em Siquém, na terra da mãe dele, em Siquém, para criar uma contenda contra Gideão. Porque se você olha o versículo de número 2, diz assim, ele foi na casa do pai da sua mãe e ele disse o seguinte, versículo 2, acompanhe na sua Bíblia: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Vocês devem falar para todo mundo, qual é melhor para vós? Que 70 homens dos filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que um homem domine sobre vós? Aí ele diz, lembrai-vos, porém, de que eu sou osso da vossa e carne vossa. Eu sou osso e carne vossa. O que foi que Abimeleque foi fazer agora? Foi na casa da mãe dele criar contenda. Irmãos, preste atenção que como é que o ímpio chega ao poder. E por que nós devemos olhar a palavra de Deus? Para não cairmos em armadilha. Não parece uma coisa boa? Vocês vão querer, vocês de Siquém, vão querer que venha 70 filhos de Jerubaal mandar em vocês, que não são nem daqui? Ou vocês vão querer que eu, que sou carne e osso vosso, mande vocês, governe sobre vocês? Olha aí a sua Bíblia em Provérbios 6. Abra aí, Provérbios 6. Movimente aí um pouco sua Bíblia. Provérbios 6, olha o que está escrito aí. Só para lembrar, isso aqui é conhecido dos irmãos. Provérbios de número 6, versículo 16, se não me falha a memória, isso. Provérbios 6 e 16. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Pelo que, aliás, estas 6 coisas, olha só, essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Deus abomina. Olha só que coisa interessante. 6 coisas aborrecem o Senhor. Irmãos, não é que essas coisas sejam menores do que a 7ª, não. Você observe 6 coisas que são capazes de aborrecer Deus. Imagine aí Deus aborrecido. Imagine aí Deus aborrecido. Aí quais são as 6 coisas? Aí a Bíblia diz: olhos altivos, vá acompanhando, olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue de inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr do mal, para correr para o mal. Olha aí, 6 coisas que aborrecem a Deus, 6 coisas que deixam Deus aborrecido. Não precisam explicar sobre elas, porque são fáceis de compreender, não é? Os irmãos aprendam aí, 6 coisas. Meu Deus, se os meus olhos são altivos, precisam ser curados hoje. Olha só, se a minha língua for mentirosa, precisa ser curada hoje. Olha que coisa séria, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olha só, irmão, aí a Bíblia fala de coração. Não só aborrece Deus o que as pessoas falam ou pensam, aliás, falam ou agem. Também a Bíblia está falando o coração que maquina pensamentos viciosos. Ou seja, tem que ter cuidado com o que nós pensamos também. Aí a Bíblia diz assim, e pés que se apressam para correr para o mal. Isso são coisas que aborrecem a Deus. Agora o versículo 16 diz assim: e a 7ª, a sua alma abomina. Aí qual é a 7ª? Está lá no versículo 19. Diz, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha que coisa interessante. E o que semeia contenda entre irmãos. Isso Deus abomina. Olha como começou, irmãos. Olha como começou aqui a história de Abimeleque. Abimeleque queria chegar no poder. Por quê? Porque o seu pai tirou Deus da sua casa. Irmãos, deixa eu dar um conselho pastoral para vocês, que não se dá mais hoje em dia, está fora de moda. Nunca tire Deus de dentro da sua casa. Nunca abra exceção, brecha, para que Deus se entristeça dentro do seu lar. Mas pastor, Deus é onipresente, nós não vamos conseguir tirar Deus de lá, mas você vai entristecer o Espírito Santo que está dentro da sua casa.
Cuidado, irmão. Parece exagero, mas eu vou usar uma palavra para vocês aqui, que parece um grande exagero, mas não é. Não admita a música do mundo na sua casa, nem por brincadeira. Não admita a música do mundo, nem por brincadeira. Não admita, irmãos. Nunca admita. Uma vez, vocês acreditam que eu estava numa igreja, eu ia pregar naquele dia, e me perdoe dar tantos testemunhos hoje, mas você acredita que de repente eu estava sentado no ministério, entrou um homem vestido de palhaço, correndo, como se fosse um culto infantil, né? Fazendo gesto para o povo bater palma, e correndo, e andou a igreja toda, e o povo tudo, E eu fiquei assim olhando, meu Deus, eu vou pregar mesmo, tenho certeza, quero que eu pregue. Eu pensando comigo. Depois foram me apresentar. Era o pastor da igreja. Aí ele saiu, daqui a pouco voltou, de terno e gravata, sentou. Aí disse assim, o que tu achou, irmão Mário? Eu disse, o que eu achei de quê? Tu não viu não, foi o que eu fiz? Eu disse, era você? Ele disse, mas qual o significado daquilo ali? Me ensine aí, que eu sou mais jovem, tenho que aprender com vocês aí, que são mais velhos. Aí ele disse, não, é o quebra-gelo. Você já pensou num negócio desse? É o quebra-gelo. Irmão, quem disse que a gente precisa de quebra-gelo? Precisa não, meu irmão, não precisa disso não. A gente precisa da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso. Quebra-gelo, já pensou? Não, só uma musiquinha do mundo para animar. Quem disse que música do mundo anima? Quem disse, meu irmão, que o vinhozinho para embriagar é bom para o sangue? Quem foi que disse isso? Quem foi o enviado do inimigo que colocou isso na cabeça dos crentes? Não, irmão, não. Não tem base bíblica. Não tem. Você observa, Abimeleque queria chegar ao poder, mas como ele chegou? Criando contenda, meu irmão. A Bíblia diz assim, que então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele. Preste bem atenção, falaram acerca dele, perante o ouvido de todos os moradores da cidade daquela palavra. E o coração daquelas pessoas se voltaram para Abimeleque. E todo mundo disse assim, é o nosso irmão. Você observa uma cidade inteira que tinha esquecido de Deus, irmãos. Deus tinha acabado de livrar aquele povo da mão dos midianitas. É semelhante a uma pessoa que está para morrer e Deus cura. A igreja clama e Deus cura. E quando você vai dizer, vamos fazer um culto de gratidão. Que culto de gratidão, rapaz? Isso não existe não. Dá as costas para Deus. Não dê as costas para Deus nunca, irmãos. Nunca faça isso. Nunca tire Deus. Nunca dê as costas para Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. E dermos, agora você vai ver. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou mostrar que tem base bíblica. Irmão, me diga uma coisa. Quem é aqui que veio para a igreja hoje amarrado por uma coleira? Quem foi que o anjo foi em casa, colocou um cabresto e disse assim, vamos para a igreja, você vai ter que ir para a igreja hoje. Quem foi aqui? Que o anjo amarrou uma corda no seu pé e disse assim, você vai hoje amarrado, eu mostro que eu mando em você. Quem foi? Quando foi que isso aconteceu na igreja? Você observa que a salvação não é pela fé, é pela graça. Nunca erre isso, a salvação é pela graça. A fé é o meio para nós alcançarmos a graça. Nós precisamos crer na graça, acreditar, e isso é fé. Agora você observa que Deus, Ele mandou Jesus e Ele nos dá a oportunidade. Ele abre as portas e nos dá a oportunidade de nós aceitarmos ou não. Agora, vocês acham que o outro lado faz alguma coisa de graça, sem querer dar nada em troca? O que vocês acham? Por que vocês, com todo respeito, deixa eu mudar meu discurso. Vocês acham que porque um crente se desvia, bota uma música do mundo em casa e parece que nada aconteceu com ele? E ele sai comemorando. Tinha um irmão ali na Colômbia que era o Gaúcho Alegre. Eu vou trazer o Gaúcho Alegre aqui. Tu lembra do Gaúcho Alegre? Tu ouviu, Marlon, o Gaúcho Alegre cantar algumas vezes? Né? Ele canta aquela, tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo, né? Uma vez ele apontou para o obreiro, que ele fala assim, a igreja é santa, e o pastor não é bobo, né? Aí só canta aquela música, dizia, um hino de Santa Ceia. Aí ele dizia,
tá bom, vamos cantar o hino de Santa Ceia. Começava, tira a capa de ovelha, né? O hino de batismo, a mesma. Mas enfim, qualquer dia eu trago o gaúcho alegre aqui. Porque as pessoas dizem assim, pronto, a música do mundo não aconteceu nada na minha casa. Eu fui lá, ó, armei, tramei, maquinei. E a gente já viu, cuidado, irmão, porque a Bíblia liberta a gente já viu que pensamento que maquina o mal aborrece Deus. Mas não tem pessoas que usam dessa estratégia, não tem? Tem pessoas que saem articulando, vamos fazer assim, vamos agir contra, vamos fazer do nosso jeito. Deus está vendo tudo. Agora não pense que o inimigo oferece as ferramentas de graça. Porque a Bíblia vai dizer aqui o seguinte, ó, olha o versículo 4, o que é que diz. Eu vou terminar no versículo 6, eu prometo a vocês. Eu queria chegar hoje até o versículo de número 21, mas não vai dar certo. Olha só, o versículo de número 4. É porque a Bíblia diz assim, ó. E deram-lhe 70 peças de prata. Depois que aceitaram a contenda que Abimeleque criou contra o seu próprio pai, a casa do seu próprio pai, a casa de Gideão. Aí o que é que eles fizeram? Foram à casa de Baal-Berite, pegaram 70 peças de prata, e com ela alugou Abimeleque os homens ociosos e levianos que o seguiram. Olha aí, irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Aonde foi que Abimeleque foi conseguir dinheiro para destruir a casa do pai? Dinheiro sujo. Não é, irmão, não parece uma coisa radical, mas não tem base bíblica. Ele aceitou 70 peças de prata, irmão, da casa de Baal-Berite. Da casa de Baal, meu irmão. Ele esqueceu de Deus. Irmão, vou falar uma coisa. Tem um negócio aí hoje em dia que é assim, ó. Estão pegando uma pessoa. Vem cá, Mário. Vem cá, filho. Vem logo, rapaz. Vem vibrando. Ó. Isso. Tu imagina. Porque estão pegando a gente hoje em dia e estão com a história de dizer assim, ó. Vocês devem, sabe como é que vocês vão ter vitória? Se ajudando. Eu vou colocar a mão no seu coração, Mário. Todas as suas mágoas agora serão apagadas. Tudo que você viveu aí, que não fez bem para você, agora você vai esquecer. Esqueça. Agora faça o mesmo comigo. Para eu ter vitória. E a igreja está caindo nesse conto de fada. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nessa história que a igreja está caindo nesse conto de fada? Irmãos, porque é o seguinte, ó, isso não é brincadeira não, pai, fique sério. Ó, porque a igreja está caindo nesse conto de fada. E nós temos que vigiar para a gente não cair. E sabe o que é isso? É Baal-Berite oferecendo 70 peças de prata. E dizendo assim, com ela vocês vão conseguir vencer a batalha. Agora, que batalha que ele está querendo que você vença? Ele está querendo colocar você contra a sua própria casa. Sabe o que é que dizem com a gente que prega a Bíblia? Pronto, pode voltar para lá. Volta vibrando do mesmo jeito. Sabe o que estão dizendo com a gente que ensina a Bíblia? Que se preocupa, meu irmão, de passar um ensinamento sadio para a igreja? Não vale nada. Vamos orar para esse homem sair daqui. Não estou dizendo que vocês façam isso comigo, mas em muitos lugares vamos orar para esse homem sair daqui. Queremos ver ele pelas portas. Por quê? Porque é muito radicalismo com uma pessoa só. A gente precisa acabar com ele, não precisa disso não. Sabe o que é isso, irmão? Baal-Berite oferecendo 70 peças de prata para que você se levante contra a casa do seu pai. Sabe a quem pertence essa igreja? Essa igreja não pertence a mim. Essa igreja pertence ao Pai que tem todo o poder. Essa igreja pertence a Deus. Cuidado para você não ser induzido a ir lá matar os da casa do seu próprio pai. O que foi que aconteceu com Jesus? O inimigo achou brecha no coração de um dos seus. Se vendeu por 30 peças de prata. Você está vendo como o assunto é sério, irmãos? Cuidado, meu irmão. Preserve-se, conserve-se na santidade. E quando alguém apontar como é sua igreja, minha igreja é uma bênção. Por quê? Porque na minha igreja, irmão, vai lá na terça-feira. Tem palavras que faz a gente se contorcer no banco.
Mas é uma coisa, é a Bíblia Sagrada sendo ensinada do jeito que ela é. Agora, sabe qual é a consequência? É porque quando a Bíblia é ensinada do jeito que ela é, meu irmão, começa a me emocionar. Porque parece que eu estou vendo Deus olhando assim, se inclinando, Jolei, e dizendo assim: é essa igreja que eu quero. É essa igreja que vai orar e Jesus vai tirar do hospital, Fábio. É essa igreja, Vinícius, que vai orar e Jesus vai surpreender os médicos. Vai abrir porta, irmã Tereza. Eu vi irmã Tereza por aqui, eu acho. Está lindo, frente para mim. Vai abrir porta para a gente testemunhar. Quando muitos diziam assim: não adianta mais pedir. Adianta! Não é verdade, irmão? Porque a Bíblia vai dizer assim, aí deram 70, e olha a qualidade de gente que foi atrás da Abimeleque. Se você olha o versículo 4, você não dizer que eu estou chamando ninguém de nada. Eu estou dizendo, os que vão atrás de Abimeleque nessa condição. Eu falei para vocês semana passada que eu recebi uma proposta aqui, que não era todo mundo que negava, não. Que do homem chegar aqui e dizer: pronto, são 3 galpões, poltrona de cinema, painel de LED de um lado para o outro na parede, não é? Pronto, você vai ser o presidente. Pega, a igreja é sua. Vai te converter, rapaz. Tu sabe o que eu passei para chegar até aqui, rapaz. Tu sabe quantas noites eu passei em oração, ganhando alma para Jesus, meu irmão. Me esforçando para chegar aqui, para assumir uma tribuna dessa e abrir a Bíblia Sagrada. Está pensando que eu sou algum menino? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, olha os que iam atrás de Abimeleque e deram 70 peças de prata para ele. E com elas, olha o que foi que Abimeleque fez. Alugou os homens ociosos. Eu vou traduzir. Eu tenho a impressão que ocioso é sinônimo de vagabundo. Eu estou exagerando? Ocioso não é aquela coisa que funciona e está parada. Não é assim? Se eram homens ociosos, era o quê? Homens que poderiam estar fazendo alguma coisa para Deus e não estavam parados. Estavam inventando desculpa. Não estavam lendo a Bíblia. Aí se deixaram levar pela iniquidade de Abimeleque. Eles eram ociosos e eram levianos. Sabe o que é uma pessoa leviana, irmãos? É uma pessoa que faz pouco caso. Sabe por que eles eram levianos? Porque Deus tinha acabado de livrar ele da mão dos midianitas. Mas o que é que eles fizeram contra Deus? Começaram a aceitar prata para ir na casa do servo de Deus matar os filhos dele. Olha que coisa séria. Vamos terminar aqui, versículo 5, porque isso aqui ensina muito a gente. Depois eu vou pregar em cima disso aqui, vocês vão ver que mensagem que vai sair daqui. Olha só, versículo de número 5 diz assim: e veio à casa do seu pai a Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Olha o que foi que Abimeleque foi capaz de fazer. Isso aqui não houve uma guerra contra os 70 filhos de Gideão, não houve uma guerra. Só foi o que eles fizeram, irmão Galinho? Pegaram os filhos de Gideão e ofereceram por sacrifício a Baal. Porque a Bíblia não relata a guerra. A Bíblia diz que eles foram lá e colocaram eles em cima da pedra e mataram. Olha o que foi que um irmão foi capaz de fazer com o outro. Colocar em cima da pedra e oferecer a outros deuses. Se eu estivesse pregando no culto de missões, eu poderia até dizer: ô irmão, você acredita que tem pessoas que por inveja estão pegando os próprios irmãos e estão matando os irmãos? Estão querendo matar os irmãos para... Irmão, vou falar uma coisa para aqui para vocês, para compartilhar com vocês, que sirva de lição. Eu nunca pedi para assumir um cargo sequer na igreja. Eu nunca pedi para ser consagrado a nada na igreja. Agora, o que foi que eu fiz, meu irmão? Eu estava na igreja como? Trabalhando para Jesus. Enquanto muita gente dormia, eu estava em cima da passarela, tirando drogados em cima da passarela e fazendo um apelo para eles. Indo dar banho deles, cuidando deles, e no outro dia trazia para sentar no conjunto dos novos convertidos. Mas como é que os filhos de Abimeleque querem trabalhar hoje? Sair ficou no passado, meu irmão. Agora é a gente, não é? Decorar um negocinho da internet e sair falando por aí. Não sei quem chamado, não sei quem propósito, não sei quem chamado, não sei quem... Meu irmão, paciência, eu já ouvi isso, rapaz. Está na internet, todo mundo já ouviu, vai converter, rapaz.
Deus usou um servo dele com uma mensagem tão bonita, tu fica ouvindo para sair imitando por aí, ainda ri quando a gente fala. Ô meu irmão, não faça isso não. Olha lá, Abimeleque foi lá matar seus irmãos. Aí a Bíblia diz, porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Aí a Bíblia diz assim, então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho que está perto de Siquém. Sabia que a cidade de Siquém tem uma importância bíblica? Porque tem uma importância bíblica. Depois vocês pesquisem ali o que foi que Jacó fez naquela cidade. Depois vocês pesquisem ali o que aconteceu com os servos de Deus que ergueram altares em Siquém para Deus. Aí naquela mesma cidade, onde deveriam estar altares para Deus, agora aclamaram Abimeleque, um homem sem vergonha, meu irmão. Deixa eu usar uma palavra forte para você entender. Pegaram Abimeleque, um homem sem vergonha, criador de contenda, que não tinha compromisso com Deus, um ingrato. Pegaram Abimeleque e colocaram Abimeleque e disseram, esse agora é o nosso rei. Irmão, nós não precisamos de rei, meu irmão. O nosso rei, meu irmão, ele reina, não é sobre essas quatro paredes, não. Ele reina sobre todo o universo. A Bíblia Sagrada diz que ele sabe o nome das estrelas e ele consegue até contar os cabelos que estão sobre a nossa cabeça. Nós já temos um rei, nós não precisamos de outro. Nós não precisamos de autoajuda, irmãos. Nós precisamos, sabe o quê? Ainda somos dependentes da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe o que nós precisamos? Se nós formos orar por alguém algum dia, colocar a mão no coração, como eu coloquei de Mário aqui, a gente precisa dizer, Senhor, cura o coração do teu servo. Não é, Senhor, nós não precisamos de ti não, hoje quem vai curar o teu servo sou eu. Lembra aí da sua angústia na sua vida, lembra aí não sei de quê, agora você vai ser curado. Meu irmão, isso aqui não é magia não. Nós somos crentes. Crentes dependem de Deus, dependem do Espírito Santo. Não esqueça isso, irmão. Não abra mão do Espírito Santo um momento sequer. Depois disso aqui nós vamos ter uma grande lição, que eu não vou falar hoje, porque eu quero terminar o culto hoje no horário. Semana passada o irmão me reclamou, pastor, se brincar chegava às 10. Porque eu só cheguei até o versículo 6. Agora você vai ver, depois Jotão que fugiu, só para vocês terem ideia do que vai acontecer, a Bíblia diz que Jotão sobe ao monte Gerizim, o filho mais novo de Gideão, sobe ao monte Gerizim, e a Bíblia diz que ele profere uma parábola. Está aqui uma parábola no Antigo Testamento, e ele procede uma parábola para os filhos de Siquém. Ele começa, isso aqui, irmão, só para vocês terem ideia de onde vai dar essa história, que eu não vou falar hoje, mas você observa. A história diz, se vocês forem pesquisar lá na geografia bíblica, você vai ver que do lado do monte Gerizim que dava para Siquém, tinha uma pedra angular, que Jotão fez de púlpito. E lá nessa pedra angular, ele começou a proferir um discurso que dava para todo o vale de Siquém, chegava lá do outro lado, os montes do outro lado. A posição era estratégica. Quando você começa a estudar isso, você começa a lembrar. Quem é a pedra angular, irmãos? Você começa a lembrar, meu irmão, quem foi que proferiu a maior de todas as mensagens em cima de um monte crucificado na cruz? Você começa a observar, irmãos, a importância desses ensinamentos. Preste atenção, irmãos, nenhum crente dessa igreja vai ser enganado em nome de Jesus. Nenhum crente dessa igreja vai ser ludibriado em nome de Jesus. Porque nessa igreja tem poder de Deus. Nessa igreja tem cura. Nessa igreja Deus abre portas. Deus opera milagres. E nessa igreja, achem ruim quem quiser achar, ainda tem a genuína palavra de Deus, irmão. Sem enfeite, meu irmão, ainda temos a oportunidade e a liberdade de chegar aqui e dizer o caminho ainda é o caminho que Deus nos mandou trilhar. Abimeleque está solto por aí, vocês sabiam disso? Tem um bocado de Abimeleque solto por aí.
Tem um bocado de Abimeleque pegando aí 70 peças de prata lá de Baal para sair comprando as pessoas aí. Cuidado, irmão. Não se venda. Eu tenho o maior cuidado aqui. Dou o maior apoio a esses meninos que pregam. Ali tem uns ali, ó, ali atrás. Que também. Dou o maior apoio aos cantores da igreja. Assino um cargo para todo mundo pregar. Vá, deixa Deus te usar. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Não se venda pelas 70 peças de prata de Abimeleque, que ele pegou na casa de Baal. Porque Baal faz assim, irmão Dimas. Ele vê Manassés tocando esse teclado aqui, ó. Menininho crente, chega, monta o teclado. Está aqui à disposição. Se a gente mandar cantar 10 ilhas, ele canta. Daí Abimeleque chega e diz assim, pega no ombro aqui de Manassés. Ele diz, Manassés, ó, eu tenho uma peça de prata para lhe oferecer. Agora tem um detalhe, ó. Você não precisa estar na casa do seu pai, não. Faz o seguinte, ó. Mata esse povo. Tu tem compromisso com aquela banda ali? Mata esse povo, Manassés. Sai de lá, eles precisam de você. Deus precisa de você, a igreja precisa. Mas faz o seguinte, ó. Mata, deixa eles morrer para lá, rapaz. Pega as peças de prata e vem atrás de mim. Tá ou não está cheio de Abimeleque fazendo isso por aí? Tá, meu irmão carinho, eu estou citando Manassés como exemplo, mas pega um obreiro da nossa igreja, pega um adolescente da nossa igreja. Você não precisa estar sentado num conjunto. Olha, se a próxima semana vocês estiverem bonitos assim, vocês vão cantar, né? Vão ter a oportunidade para cantar no culto. Mas você acredita que alguém vai chegar e vai dizer assim: você não precisa estar sentado aí, rapaz, isso é uma coisa ultrapassada. Vocês cuidado, irmão. Vocês cuidado com as coisas de Abimeleque. Por isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus, Abimeleque não tem poder contra essa igreja. Em nome de Jesus, se Abimeleque estava oferecendo alguma peça de prata para tirar algum crente dessa igreja dos caminhos do Senhor, nessa noite a oferta de Abimeleque está queimada pelo poder que há no nosso Deus. Está queimado, está repreendido em nome de Jesus. E eu quero dizer mais, irmãos, essa é noite de crente ser restaurado e passar a usufruir das bênçãos e das vitórias e das misericórdias de Deus outra vez. Abimeleque vai cair daqui, vai sair daqui correndo esta noite, em nome de Jesus. Porque esta noite ele foi desmascarado neste lugar. E ele não tem poder contra os crentes dessa igreja.